11. O Estado não intervirá nos municípios, exceto quando, inciso 1, deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos a dívida fundada. Inciso 2. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei. Inciso 3. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e no desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Inciso 4. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados nesta Constituição ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial. Parágrafo 1º. A intervenção no município se dará por decreto do governador do Estado. Inciso 1. De ofício ou mediante representação, fundamentada da maioria absoluta da Câmara Municipal ou do Tribunal de Contas, nos casos dos incisos 1, 2 e 3. Inciso 2. Mediante requisição do Tribunal de Justiça, no caso do inciso 4. Parágrafo 2º. O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução, e, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação da Assembleia Legislativa, no prazo de 24 horas, a qual, se não estiver reunida, será convocada extraordinariamente no mesmo prazo. Parágrafo 3º. No caso do inciso 4, dispensada a apreciação pela Assembleia Legislativa, o decreto se limitará a suspender a execução do ato impugnado, se a medida bastar ao restabelecimento da normalidade, devendo o governador do Estado comunicar o fato ao presidente do Tribunal de Justiça. Parágrafo 4º. Cessados os motivos da intervenção, os afastados retornarão, salvo impedimento legal, a seus cargos, sem prejuízo da apuração dos atos por eles praticados. Parágrafo 5º. O interventor prestará contas dos seus atos ao governador do Estado, ao Tribunal de Contas e à Assembleia Legislativa. Capítulo 3 dos bens. Artigo 12. São bens do Estado. Inciso 1. Os que atualmente lhe pertencem, que vier a adquirir ou lhe forem atribuídos. Inciso 2. As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósitos, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Inciso 3. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem em seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, dos municípios ou de terceiros. Inciso 4. As ilhas fluviais e lacustres, não pertencentes à União. Inciso 5. As terras devolutas situadas em seu território, que não estejam compreendidas entre as da União. Inciso 6. A rede viária estadual, sua infraestrutura e bens acessórios. Parágrafo 1º. A doação ou utilização gratuita de bens imóveis depende de prévia autorização legislativa. Parágrafo 2º. Os bens móveis declarados inservíveis em processo regular poderão ser alienados, cabendo doação somente nos casos que a lei especificar. Capítulo 4 da Administração Pública. Seção 1 das Disposições Gerais. Artigo 13. A administração pública de qualquer dos poderes do Estado compreende, inciso 1, os órgãos da administração direta. Inciso 2, as seguintes entidades da administração indireta dotadas de personalidade jurídica própria. A linha A, autarquias. A linha B, empresas públicas. A linha C, sociedades de economia mista. A linha D, fundações públicas. Parágrafo 1º. Depende de lei específica. Inciso 1, a criação de autarquia. Inciso 2, autorização para. A linha A, constituição de empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. A linha B, instituição de fundação pública. A linha C, transformação,
fusão, cisão, extinção, dissolução, transferência do controle e privatização de qualquer das entidades mencionadas nas alíneas anteriores. Parágrafo 2º. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a participação das entidades da administração indireta no capital de empresas privadas, ressalvadas as instituições financeiras oficiais e as que tenham por objetivo a compra e venda de participações societárias ou aplicações de incentivos fiscais. Parágrafo 3º. O disposto no artigo 23, inciso 2, aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias, que receberem recursos da União, do Estado e do município para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Parágrafo 4º. A alienação ou qualquer transferência de controle acionário das Centrais Elétricas de Santa Catarina, S.A. Celesc, sua subsidiária Celesc Distribuição, dependerá obrigatoriamente de autorização legislativa, com posterior consulta popular, sob forma de referendo. Parágrafo 5º. A alienação superior a 49% das ações ordinárias da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, CASAN, que implique na troca de controle acionário da companhia, dependerá obrigatoriamente de autorização legislativa, com posterior consulta popular, sob forma de referendo. Artigo 14. São instrumentos de gestão democrática das ações da administração pública nos campos administrativo, social e econômico, nos termos da lei. Inciso 1. Funcionamento de conselhos estaduais com participação paritária de membros do poder público e da sociedade civil, organizada naqueles de campo administrativo e econômico e naqueles de cunho social com participação majoritária da sociedade civil. Inciso 2. A participação de um representante dos empregados, por eles indicado, no Conselho de Administração e na diretoria das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias. A ADI do STF 1229 de 1995, inciso 2 do artigo 14, julga improcedente o pedido formulado. Parágrafo único. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre os seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: inciso 1, o prazo de duração do contrato; inciso 2, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes; inciso 3, a remuneração do pessoal. Artigo 15. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Artigo 16. Os atos da administração pública de qualquer dos poderes do Estado obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Parágrafo 1º. Os atos administrativos são públicos, salvo quando a lei, no interesse da administração, impuser sigilo. Parágrafo 2º. A administração é obrigada a fornecer a qualquer interessado certidão ou cópia autenticada, no prazo máximo de 30 dias, de atos, contratos e convênios administrativos, sob pena de responsabilidade da autoridade competente ou do servidor que negar ou retardar a expedição. Parágrafo 3º. A autoridade competente terá o mesmo prazo do parágrafo anterior para atender requisições do Poder Judiciário, se outro não for o prazo por ele fixado. Parágrafo 4º. A lei fixará prazo para o proferimento da decisão final no processo contencioso administrativo tributário. ADIM, STF 124 de 1989, parágrafo 4º do artigo 16,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da ação. Parágrafo 5º. No processo administrativo, qualquer que seja o objeto ou procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, o contraditório, a defesa ampla e o despacho ou decisão motivados. Parágrafo 6º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e as campanhas dos órgãos e entidades da administração pública, ainda que não custeadas diretamente por esta, deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, delas não podendo constar símbolos, expressões, nomes ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, e serão suspensas 90 dias antes das eleições, ressalvadas as essenciais ao interesse público. Artigo 17. Ressalvadas os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras, alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Parágrafo único. A licitação e a contratação de obras públicas são proibidas no período de até 120 dias, precedentes ao término do mandato do governador do Estado, salvo situação de comprovada urgência, especificação na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou decorrentes de recursos provenientes de financiamentos externos ou repasses da União. Artigo 18. A lei disciplinará a forma de participação do usuário na administração pública direta ou indireta, regulando especialmente: inciso 1. As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. Inciso 2. O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10 e 33 da Constituição Federal. Inciso 3. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Parágrafo 1º. As entidades e as associações representativas de interesses sociais e coletivos, vinculadas ou não a órgãos públicos, quando expressamente autorizadas, são partes legítimas para requerer informações ao poder público e promover as ações que visem à defesa dos interesses que representam na forma da lei. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.